E é importante, irmãos, nós vivermos a vida fazendo reflexões, fazendo resoluções. Não podemos viver a vida à deriva, a nossa própria sorte. Temos que ter muito claro em nossa mente quais são os nossos objetivos, o que iremos fazer, como viveremos, o que faremos para glorificar ao Senhor com a nossa vida, com o nosso tempo, com os recursos que o Senhor colocou para que nós usemos com sabedoria, com responsabilidade, com santidade para a glória do Senhor. E pensando um pouco a respeito de resoluções, eu gostaria de começar esse sermão fazendo uma citação de um teólogo, um pastor americano do século XVIII, chamado Jonathan Edwards. Ele escreveu um livro que se chama As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards. Ele coloca ali 70 resoluções para a sua própria vida, como ele deveria viver. E ele decide viver daquela maneira, não importa o que aconteça. E a primeira dessas 70 resoluções, eu gostaria de ler para os irmãos, para que possamos refletir. Ele diz o seguinte: resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo da minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade afora. Resolvi que farei tudo o que sentir ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que eu venha a enfrentar. Veja a resolução dele. A primeira coisa que ele pensa, primeira coisa que ele coloca, escreve para a sua própria vida, é que ele resolveu fazer tudo aquilo que traga maior glória para o Senhor. E em segundo lugar, para o meu próprio proveito e agrado, ou seja, para a minha própria felicidade no tempo da minha peregrinação nessa terra. Será que podemos hoje fazer esse tipo de resolução? Será que podemos hoje direcionar a nossa vida para fazermos tudo para a glória de Deus? Será que no ano que passou, 2024, eu e você usamos tudo aquilo que Deus nos deu para a glória dele, para glorificar a Deus? A primeira pergunta do Catecismo Breve de Westminster é a seguinte: qual é o fim principal do homem? E a resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa resolução. E para fazer resoluções, para definir como deve ser o nosso ano, a nossa vida, não existe nenhum lugar melhor para nós buscarmos sabedoria do que na palavra de Deus. A palavra de Deus é o livro dos livros, é a própria palavra do Deus eterno, encarnada, é a sabedoria de Deus para nós. Portanto, é o manual de instruções para a nossa vida, dada pelo próprio Deus para nós todos. É a nossa única regra de fé e prática, é aquilo que guia, que direciona, que ilumina o nosso caminho. É a palavra de Deus, é a Bíblia, é a biblioteca do Espírito Santo, é o próprio Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, falando conosco como nós devemos viver, como nós devemos agir, como nós devemos pensar na nossa vida. E eu convido você então a abrir um trecho da palavra de Deus, lá em Filipenses capítulo 4, abra lá comigo a sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, e nós leremos do versículo 1 até o versículo 9. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o último capítulo, que é o 4, a partir do primeiro versículo, diz assim:
Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém e amém. Feche seus olhos comigo, vamos buscar ao Senhor mais uma vez. Pai, nesse culto de adoração a Ti, nós já iniciamos reconhecendo a nossa necessidade do Senhor. Já consagramos mais uma vez nossa vida a Ti. Já colocamos diante do Teu altar tudo que temos, tudo que somos, sabendo que assim estamos em boas mãos. Ó Deus, nós já também reconhecemos que somos falhos, pecadores, e que carecemos da Tua graça. Mas com confiança nos méritos de Cristo Jesus, estamos seguros, fomos perdoados, fomos sarados, porque a Tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e Ele levou sobre si a iniquidade de nós todos. E é nessa confiança que somos perdoados, e não apenas perdoados, mas aceitos, e não apenas aceitos, mas amados. Nós estamos diante de Ti para ouvirmos a Tua voz por meio da Tua palavra. Que o Senhor fale a cada um de nós, que de fato possamos praticar a Tua palavra e experimentarmos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, a carta aos Filipenses é a carta da alegria. Nós lemos aqui no versículo de número 4, que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. E ele repete, alegrai-vos no Senhor. Mas o interessante é que esta carta, embora fale do tema da alegria, ela foi escrita de uma prisão, ela foi escrita de uma cela, de uma casa alugada para ser a prisão pela qual o apóstolo Paulo ficaria 2 anos, conforme o relato de Atos capítulo 28. Ali no final do livro de Atos, a Bíblia diz que alugaram uma casa para Paulo ficar prisioneiro ali em Roma, e ali ele podia receber visitas, e dali ele pregou o Evangelho para várias pessoas que iam visitá-lo com toda a intrepidez, livremente, pela graça de Deus. De lá, Paulo escreveu as conhecidas cartas da prisão, carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses e Filemon. Essas 4 cartas foram escritas da prisão. Como de costume, nesta carta aos Filipenses, Paulo começa trabalhando doutrina, trabalhando aspectos da doutrina cristã, do Evangelho do Senhor Jesus, e depois vai terminando com prática, para que as pessoas, os seus ouvintes, os irmãos daquela igreja, pudessem praticar tudo aquilo que Paulo ensinou na doutrina, depois de forma prática. Quando lemos o livro de Atos, capítulo 16, vemos que o apóstolo Paulo, junto com seus companheiros de missão, Lucas, Silas, provavelmente Timóteo,
chegaram na cidade de Filipos, e ali eles começaram aquela igreja, eles foram presos ali, e ali iniciou-se essa plantação que depois se firmou, recebeu líderes, pregadores e pastores para continuarem o trabalho de Paulo. Paulo tinha um afeto profundo por essa igreja. Paulo tinha um carinho especial por essa igreja. Paulo amava esses irmãos, o qual ele viu frutificarem na fé, no qual ele viu o evangelho sendo recebido, aplicado e praticado, e aquela igreja crescendo para a glória do Senhor. Paulo amava tanto essa igreja, que nós lemos aqui no primeiro versículo do capítulo 4, 5 adjetivos que ele coloca para esses irmãos. Ele diz: portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Veja como Paulo é alguém afetuoso, carinhoso, que preserva esse vínculo da paz e a unidade com os irmãos. Vejam como Paulo não é uma pessoa fria, distante. Não existe cristianismo assim. O nosso amor deve ser um amor verdadeiro, genuíno, próximo, unido aos irmãos. Então Paulo amava aqueles irmãos, e por amar aqueles irmãos, ele está escrevendo agora neste último capítulo, talvez com lágrimas em seus olhos, mas certamente inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, como aqueles irmãos deveriam continuar vivendo para a glória de Deus. Então esse é o encerramento da carta, onde ele escreve coisas importantes para esses irmãos. E Paulo tinha saudade desses irmãos. Quando ele diz muito saudosos, ele está dizendo: eu estou com saudade de vocês, eu lembro de vocês, eu oro por vocês, eu tenho vocês em alta conta, eu louvo a Deus pela vida de vocês, e eu queria tanto que vocês vivessem assim. Um pastor com o coração quebrantado, com o coração em chamas pelo Evangelho, com os olhos já na eternidade, mas almejando uma igreja viva, uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa, intrépida no poder do Espírito Santo. É isso que ele desejava, mas para isso, esses irmãos precisavam permanecer firmes no Senhor. E essa é a primeira das 6 resoluções que eu gostaria de trazer aqui para você. A primeira: permaneça firme no Senhor no ano de 2025. Se você já chegou até aqui, louvado seja Deus. Talvez você caminhe com essa igreja há 5, 10 anos, 1 ano talvez, alguns meses. Talvez você adentrou a esse lugar pela primeira vez hoje. Não importa. No reino de Deus não existe primeiro lugar nem segundo. Somos todos um no Senhor. E todos nós, não importa até como foi até aqui, mas como será daqui para frente. Você pode ter sido fiel até aqui, louvado seja Deus. Você pode ter amado ao Senhor aqui, glórias a Deus. Mas você precisa decidir, com essa resolução, permanecer firme no Senhor no ano de 2025. Essa é a primeira e principal resolução. É como se fosse um castelo de cartas. Essa é a base do castelo, são as primeiras cartas. Se essas cartas forem derrubadas, todas as outras cairão. A primeira coisa que você e eu precisamos para a nossa vida é permanecermos firmes no Senhor. É permanecermos resolutos em servi-lo em todo o tempo da nossa vida, sem desagradá-lo, sem pecar contra ele, sem retroceder, porque nós somos da fé. O justo vive pela fé, o justo vai adiante, o justo vai avante, porque ele crê no Senhor. E você e eu sabemos, queridos, que se vamos permanecer firmes, não é porque nós sempre mantemos um bom desempenho. Se você se conhece, eu imagino que sim, assim como eu, você sabe que os nossos pés são de barro. Você sabe da nossa tendência a falhar, a abandonar o Senhor,
às vezes nos misturarmos com a lama do pecado desse mundo. Mas sabe por que nós estamos firmes? Porque Ele nos segura firmemente. Sabe por que nós estamos firmes? Porque nós estamos nas mãos do Senhor Jesus, e Ele mesmo disse que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Louvado seja Deus. Agora decida no Senhor, ore ao Senhor, ó Deus, neste ano de 2025, que eu possa permanecer firme no seu caminho, que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, que eu mantenha os meus olhos fixos no Senhor, fixos no alvo, seguindo a Jesus, o nosso bom mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu li um livro do John MacArthur no final do ano passado, estou lendo ele ainda, e lá o John MacArthur diz o seguinte, uma história sobre um pastor que foi pregar em algumas igrejas dos Estados Unidos. Ali ele fez uma caravana, pregou em vários lugares, era um pastor conhecido, e ali ele ficou na casa de uma família que hospedou ele durante o tempo que ele estava ali. Com muita hospitalidade, eles cuidaram do pastor e acompanharam o pastor nas suas jornadas e pregações. Ele pregou em várias cidades diferentes, mas teve um dia que a família falou: pastor, essa noite nós não podemos ir com você, nós temos outros planos para a nossa família, mas o senhor fique à vontade. Então você vá, a gente vai estar aqui, você pode voltar, guardamos comida para você, tudo certinho. E ele foi pregar na igreja aquela noite, foi tudo bem, ocorreu tudo certo, mas quando ele voltou, já era tarde, porque ele ficou conversando na igreja há muito tempo. Eu não sei aqui, mas lá em Jundiaí a gente sai bem tarde da igreja, costuma ficar bastante tempo, é uma doença boa, que chama-se igrejite aguda, irmãos que não conseguem ir embora de jeito nenhum, louvado seja Deus, só quando o diácono apaga a luz. O pastor era assim, ficou lá, gastou tempo, conversou. Aí quando ele volta para casa, que ele estava hospedado, ele fica meio constrangido de entrar, porque ele vê que já era tarde e tinha apenas uma luzinha acesa, talvez aquela família estivesse dormindo, mas ele não tinha o que fazer, teve que apertar a campainha, apertou, tocou e ninguém saía. Bateu palma, chamou, gritou várias vezes e nada da família. Ele começou a ficar desesperado, puxou o celular para ligar para o amigo dele, celular sem bateria. Falou: vou até um orelhão, até um lugar, até alguém que me empreste um telefone. Foi numa casa, bateu, nada. Começou a andar, e aí ele viu uma delegacia de polícia, falou: eu vou ligar, vou pedir para eles deixarem ligar. Tentou ligar, celular desligado. Tentou de novo voltar, se perdeu no caminho. De repente escorregou numa grama molhada e caiu na lama. E ele começou a ficar desesperado. E já era tarde, ele começou a ver que não conseguiria nem voltar a achar a casa mais. De repente ele achou uma família passando na rua e falou: pelo amor de Deus, eu estou perdido, deixa eu tentar fazer uma ligação. Tentou de novo, e dessa vez o amigo dele atendeu, e foi até lá o lugar que ele estava. E aí ele, desesperado, sujo, cansado, e falou: meu irmão, o que aconteceu? Eu voltei para casa e não consegui entrar, estou desesperado. Eu tentei chamar vocês, não tinha ninguém lá. Ele falou: é porque nós não estávamos, a gente ia demorar mesmo, eu tinha avisado o Senhor. Mas você se lembra na hora que você estava saindo, que eu te dei a chave e você colocou no bolso do seu paletó? Aí ele não acreditou, abriu o paletó e a chave estava lá. E ele chorou, ficou com raiva, uma mistura de sentimentos. O John MacArthur ele fala o seguinte, embora essa seja uma história real, ele usa para ilustrar que muitas vezes nós usamos e tentamos usar muitos outros artifícios quando a chave está no nosso bolso. Nós percorremos muitos caminhos e às vezes sofremos por isso, quando nós temos tudo o que precisamos bem aqui diante de nós, a palavra de Deus. Sejamos sinceros, queridos, nós andamos em caminhos tortuosos muitas vezes porque nós mesmos nos colocamos lá. Nós arrumamos problemas, somos especialistas nisso. É por isso que a nossa resolução primária, principal, fundamental, permaneçamos firmes no Senhor. Ele é a chave que abre todas as portas. A porta que Ele abre ninguém fecha, a que Ele fecha ninguém abre.
Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor dos senhores. A ideia aqui, queridos, é alguém que é como um soldado na batalha, firme. Essa palavra firme é usada no sentido militar. Você e eu fomos colocados numa batalha. A vida lá fora não é fácil. A vida lá fora tem os seus desafios. Mas se você usar essa chave, permanecer firme no Senhor, você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. É o que o Senhor Jesus ensinou lá no Sermão do Monte, capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. É isso que nós precisamos. Mas terminando esse ponto, eu gostaria de dizer que talvez o nosso maior problema é justamente a inconstância, que é o antônimo da firmeza. O maior desafio da igreja hoje é ela ser constante. Se você se apresentou ao Senhor para servir em tal ministério, para fazer tal coisa, ou para participar dessa igreja, mesmo que você não esteja em nenhum ministério, é importante que você seja constante. Nós temos quantos domingos pela frente, irmãos, nesse ano, 2025? 51, porque hoje já foi um, são 52, está sendo um. Então você tem mais 51 domingos, e eu espero em nome de Jesus, que você esteja aqui todos esses domingos. Você possa permanecer na casa do Senhor, que você possa servir aqui de todo o seu coração. Cuidado com a inconstância. Cuidado para você não determinar uma coisa para você mesmo e depois deixar ela de lado. Seja constante, seja firme, estabeleça prioridades na sua vida e não deixe que nada e nem ninguém te tire da tarefa dessas prioridades. Mantenha-se focado, permaneça firme no Senhor. Segunda resolução: cuide muito bem dos seus relacionamentos. Versículo 2 e 3, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que aos auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Queridos, essas duas irmãs na igreja estavam com um problema. Nós não sabemos qual é o problema. Poderemos conjecturar algumas coisas. Por exemplo, uma gostaria que a parede fosse verde, a outra cinza. Uma gostaria que o louvor fosse mais alto, a outra fica incomodada com dor de cabeça. Uma queria colocar o ar-condicionado no 16, a outra no 23. Uma não gostava das trajes que a outra ia, apesar de serem amigas. Qualquer coisa poderia ter acontecido. O fato é que essas duas irmãs, Evódia e Sintique, estavam com um problema de relacionamento entre elas. E Paulo fala diretamente para elas, com um rogo, ou seja, um pedido, para que elas pensem daqui para frente com unidade, concordantemente, no Senhor. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã que está aqui, se você não cuidar bem dos seus relacionamentos, você terá problema. Porque está aqui uma área da vida que é importante. A primeira é estar firme no Senhor, nosso relacionamento vertical para com o nosso Deus. Segunda resolução é horizontal, é com os nossos irmãos. Não ache que é possível prosperar deixando sujeira embaixo do tapete. Cultive bons relacionamentos, isso é primordial para a nossa vida, para o sucesso da nossa vida. Principalmente com os irmãos da igreja. Não deixe problemas para trás, resolva-se com as pessoas e cuide desses relacionamentos. Não ache que você não vai precisar das pessoas, porque todos nós precisamos das pessoas. E há muitos de nós que infelizmente carregam no peito a amargura, falta de perdão, falta de diálogo, problemas não bem esclarecidos. Que o Espírito Santo nos dê coragem para olhar nos olhos das pessoas
e reatarmos relacionamentos quebrados, construirmos pontes ao invés de cavarmos abismos, estruturarmos bem a nossa relação com as pessoas, e quando nós falharmos, a gente ter a humildade espiritual de chegarmos a essa pessoa e dizer: eu pequei, eu falhei, me perdoa. Uma palavra pequena, mas tão difícil de ser falada. Se você carrega ainda esse tipo de relacionamento, quer seja de 2024, quer seja da sua infância, da sua adolescência, de outra igreja que você passou, ou com a sua família, ou em qualquer lugar, saiba que é necessário você resolver muito bem esses assuntos para ser bem-aventurado no ano que está começando. Jesus falou sobre isso também no Sermão do Monte. Por exemplo, no Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 12, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, é preciso não só ser perdoado pelo Senhor, mas perdoar as pessoas, e também sermos perdoados pelas pessoas. Nós temos que amar ao Senhor sobre todas as coisas, mas também temos que amar o próximo como a nós mesmos. Veja, essas irmãs estavam com problema e ficou registrado o nome delas na Bíblia por causa desse problema. E veja, elas serviram no Evangelho junto com Paulo, irmãos. Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, você vê que ele era um homem muito bom de relacionamentos. Toda carta, no final ou no começo, tem nome de pessoas. Você já reparou isso? Tem saudações afetuosas de Paulo, porque Paulo sabia que a igreja se move pelas pessoas. Sabia que o Evangelho alcança os lugares longínquos pelas pessoas, pelos missionários. Nós não sabemos, alguém que está aqui pode se tornar um missionário, um pastor, uma bênção aqui mesmo, ou em outro lugar. É assim que se edifica a igreja do Senhor, com relacionamentos saudáveis. E se há alguém com problema conosco, Jesus também ensina: vá até essa pessoa antes de deixar a sua oferta no altar, reconcilia com ela e depois você volte e deixe a sua oferta. Eu vi aqui que o pastor Vanderlei compartilhou o tema do ano, Efésios 4, versículo 3, fala sobre a unidade dos irmãos. Pode ser também traduzida como comunhão, como vínculo, como amizade espiritual. Quão bom e quão suave é, irmãos, que nós vivemos em comunhão, que nós vivamos na alegria juntos do Senhor. Portanto, não leve adiante problemas do passado. Sabe, queridos, nesses poucos anos de pastorado que eu tenho percebido que esse ponto é muito fundamental. A maioria dos problemas que as pessoas têm hoje envolve problemas de relacionamentos passados, feridas na alma que não foram curadas, quer seja do pai, da mãe, do tio, do avô, de um amigo, na igreja, de um pastor. Não podemos, e às vezes vai doer para fazer asepsia na ferida, mas é necessário. E veja que Paulo aqui, ele diz: a ti, fiel companheiro de jugo, nós não sabemos exatamente quem é esse irmão, talvez Epafrodito, Timóteo, algum obreiro da igreja, ajude elas, por favor. Ele está falando o seguinte: tem problemas que a gente precisa de um terceiro para intermediar a relação. É para isso que existe aconselhamento bíblico, pastor, presbítero ou algum irmão na igreja. Às vezes, só de falar, a pessoa já é curada. Só de pôr para fora aquele lixo que ela carrega, aquela bagagem pesada, ela já se sente mais leve. O pastor não fez nada, só ouviu. Mas ouvir não é nada. Ouvir é tudo. As pessoas querem ser ouvidas, queridos. Ouça alguém nesse ano. Toma um cafezinho com alguém. O café de Minas Gerais é bom, né? Tome um café, come um pãozinho de queijo. E deixa a pessoa abrir o coração para você, em nome do Senhor Jesus. E viva Efésios 4:3, com diligência, esforçando-nos para manter o vínculo da paz no Espírito Santo. Se esforce para isso, queridos. Por quê? Para ter bons relacionamentos é preciso ter esforço. Terceira resolução: desfrute da alegria que vem do Senhor. Versículos 4 e 5. Vamos ler juntos
Versículo 4, irmãos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ah, queridos, como é importante essa ordem de Deus. Sejam alegres, sejam felizes, sejam vivos. Deus leva a sério o tema da alegria. Por quê, queridos? Porque quanto mais nós servimos ao Senhor, mais alegres nós devemos ser. E ser alegre no Senhor não implica em você olhar a vida inteira sua numa ótica perfeccionista de que nada vai dar errado, de que você está numa bolha e nada vai te atingir. Isso é balela. No mundo tereis aflições, Jesus disse. Mas qual é a segunda parte? Não se preocupem, eu venci o mundo. A alegria que nós temos no Senhor é uma alegria extra circunstancial, não depende do momento que você está vivendo. Você pode estar chorando, mas está alegre no Senhor, porque você tem esperança no futuro e naquilo que Deus há de fazer. É um imperativo de Deus, portanto não viver alegre é pecado, é desobediência, porque Deus está nos mandando sermos alegres, felizes. E cá entre nós, queridos, nós devemos ser os mais felizes dos homens, porque se tem alguém que tem um motivo verdadeiro para ter alegria, somos nós. Eu acho tão lindo o culto, irmãos, e o culto, ele deve ser feito com solenidade, sim, com seriedade. Ele deve ter o princípio regulador do culto, só entra aquilo que está nas Escrituras e que ela ordena. E tem uma coisa que é importante no culto, é a alegria. O culto ele deve ser para cima, sim, ele deve ser alegre, ele deve ser vivo. Esse é um momento bonito, é quando nós estamos cantando com alegria, como nós cantamos aqui, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É uma expressão comunitária da alegria, e nós carregamos conosco essa alegria lá fora depois. Alegrai-vos no Senhor, e olha a ênfase, a repetição, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Será que é possível obedecermos a esse mandamento em 2025? Será que é possível deixarmos a tristeza para trás? Será que eu e você possamos agora, nesse momento, entrar num acordo de alegria para nosso ano? Ah, pastor, mas é que você fala isso, você não sabe como está lá em casa. Você não viu o boleto do meu IPVA ainda. Você não viu? Aí vem o IPTU ainda, vem o material escolar. Aí vem o aluguel, e vem o IPTU, e vem tudo junto. E eu estourei o cartão de crédito no final do ano, comprei mais do que eu podia, estou lascado. Fora que meu patrão é chato pra caramba. Tem um cara querendo puxar o meu tapete lá no trabalho. Pastor, você não conhece a minha família, senão você não estaria falando isso. Minha família, misericórdia. Só Deus na causa. Não importa, irmãos. Sejamos alegres no Senhor. Você já leu o livro de Abacuque? O profeta Abacuque, ele vê o caos instalado na terra. Deus fala com Abacuque, ao invés de dar uma notícia de esperança, ele fala, não, meu querido, eu vou enviar os caldeus, a gente vai destruir tudo. Oh Deus, como o Senhor pode fazer isso? Ele chora, ele questiona, ele suplica. É a experiência do profeta. Mas como ele termina o livro? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. É uma resolução de Abacuque, que está aqui, no nosso texto de hoje. Alegrai-vos no Senhor sempre. E assim, queridos, as pessoas vão ver essa alegria. Olha o que diz o versículo 5: a nossa moderação seja conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que Paulo está dizendo? Aonde há um cristão alegre, as pessoas vão enxergar, as pessoas vão ver e vão dizer, há algo diferente nessa pessoa, há uma alegria transbordante. Talvez alguma luta que você passe sirva justamente para isso, para alguém olhar para você e dizer, eu não entendo como essa pessoa ainda está
de pé, ainda está firme, com tudo que acontece com ela, e ela pergunte a você, e você diga: é porque eu conheço ao Senhor Jesus, é porque Ele me ama, é porque a minha vida está em boas mãos. Que seja assim, em nome de Jesus. Quarta resolução: seja um homem ou uma mulher de oração. Versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. É o poder do joelho dobrado, é o poder da oração. Nós vencemos através da oração. Aqui é um ponto chave, aqui é um ponto fundamental. É de joelho que nós vencemos. A igreja avança de joelhos. Esse é o reconhecimento maior de que o poder não está em nós, mas o poder vem do Senhor, que nada vem de nós, mas tudo vem de Deus. Portanto, que este ano você ore mais, você busque mais ao Senhor, você ore em comunidade, na reunião de oração, você ore de forma familiar com a sua família em casa, você ore no quarto em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. E aqui a oração é colocada como antídoto para a ansiedade. Você não anda ansioso, por quê? Porque tudo você resolve de joelhos, diante do Deus Todo-Poderoso, e a sua vida muda de perspectiva, quando você vê ao Senhor, quando você anda com o Senhor, quando você caminha com o Senhor. Por que nós oramos, queridos? Oramos porque somos fracos, mas Deus é forte. Oramos porque somos falhos, mas Deus é perfeito. Oramos porque somos pecadores, mas Deus é santo. Oramos porque somos limitados, mas Deus é o Todo-Poderoso que pode todas as coisas. Oramos, irmãos, porque para Deus não há impossíveis. E a nossa confiança está nele, arraigada nas suas promessas, naquilo que ele falou a respeito de nós, da sua igreja, do seu povo. É por isso que nós oramos, queridos. E quando oramos, os céus respondem, o Senhor se inclina, o Santo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ouve o gemido do coração do pecador e atende essa súplica. É a coisa mais bela, mais maravilhosa que existe. Temos a certeza de que Ele sempre nos ouve, e Ele atende a oração do seu povo. Ele faz infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele tem uma frase sobre a oração que eu gostaria de dizer. A oração é, sem dúvida, a atividade mais elevada da alma humana. O homem se encontra no seu melhor e maior estado quando de joelhos fica face a face com Deus. Aí, qual era o segredo da igreja primitiva? Oração. Qual era o segredo dos pais da igreja? Oração. Qual era o segredo da igreja medieval, dos poucos remanescentes? Oração. Qual é o segredo dos reformadores no século XVI? Oração. Qual é o segredo dos puritanos? Oração. Qual é o segredo da igreja hoje? Oração. A igreja avança de joelhos. A igreja vence Satanás e os seus exércitos demoníacos de joelhos, com a boca no pó, com a cara diante de Deus, em humildade, suplicando a Deus Todo-Poderoso: tem compaixão de mim. Como aquele publicano que mal olhava para os céus, mas batia no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. E Deus atendeu essa oração, ele voltou justificado para casa, a Bíblia diz. Ore mais, fale mais com Deus e menos com os homens. Quem teme mais a Deus, teme menos aos homens. Problemas gigantes que parecem intransponíveis se tornam pequenos diante da face do Deus Todo-Poderoso. Por isso não ande ansioso, ore em todo o tempo, que as suas orações sejam conhecidas diante de Deus. E aqui é uma promessa.
A paz de Deus, que excede entendimento, ou seja, você não pode entender, ela vai guardar a sua vida, meu irmão, minha irmã. A paz de Deus guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então essa é a quarta resolução, meus irmãos. A quinta: cuide muito bem da sua mente. Volto a dizer, cuide muito bem da sua mente. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Pergunta a você. Olhe no espelho da sua vida. Olhe no retrovisor da sua história. Olhe para o seu ano de 2024 e responda a seguinte pergunta: o que mais ocupou a sua mente? Diga-me o que você pensa e eu direi quem você é. O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado o seu HD? O que tem preenchido os seus pensamentos? E antigamente eu olhava para esse versículo 8 e eu pensava, isso não é justo. Como que Paulo manda eu escolher o que eu vou pensar? Porque pensamento é uma coisa que vem, que vai, que passa, que chega, que eu não escolho, que eu não decido. Não é verdade. Não é verdade. Você pode escolher muito bem no que você vai pensar e o que vai ocupar o seu pensamento daqui para frente. Por isso essa ordem de Paulo, ela é para nós todos. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor Jesus. Ocupe a sua mente com as coisas celestiais. Então, como que eu controlo o que vai permear a minha mente? Eu vou te dar o segredo, a dica. Controle a portaria, a porta de entrada. É fácil. Você pensa naquilo que você consome. Se a sua mente está cheia de coisas negativas, cheia de notícias negativas do jornal, a economia vai mal, a política vai mal, as relações geográficas mundiais todas estão um lixo. Você vai começar a acreditar nisso. Se você ocupa a sua mente com post de Facebook, storyzinho, os adolescentes aí, TikTok e outras coisas mais, como você espera ter uma mente preenchida com essas coisas que Paulo está dizendo? Como você espera ouvir um monte de porcaria a semana inteira e ter uma mente cheia da palavra de Deus? Não vai. Eu sempre falo para minha esposa que o maior desafio do pastor é porque a nossa luta é desleal. Por quê? Eu explico. Porque nós temos 40 minutos por semana, às vezes, que a gente vai ver aquele irmão, 50 minutos num sermão, falando para aquele irmão. E ele está 24 horas ouvindo um monte de outras coisas, um monte de porcaria. E a gente não pode ficar controlando as pessoas, e nem devemos. Cada um é responsável por si mesmo, cada um prestará contas de si mesmo. Por isso a dica, aliás, a ordem é: ocupe a sua mente com as coisas de Deus, com as coisas boas. Olha só, veja, tem 8 coisas aí: verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, com virtude e com louvor. Aí eu pergunto a você, meu irmão, aonde eu encontro essas coisas? E a resposta: eu encontro na palavra de Deus. Porque o justo medita nela de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no devido tempo dá o seu fruto. O justo é assim, o justo pensa em Deus 24 horas, o justo medita na palavra, o justo ora a palavra, o justo pensa na igreja, na palavra, nas coisas belas desse mundo, olha para a criação de Deus, reconhece o poder infinito, grandioso de um Deus que criou todas as coisas pelo seu poder. Portanto, um segredo aqui é a meditação. Controle o que você pensa, medite na palavra, assista filmes bons, leia livros bons, fale com pessoas que edificam a sua vida em nome de Jesus, porque as más conversações corrompem os bons costumes.
Cuidado com quem você anda. Cuidado com o que você ouve. Controla a portaria, que está aqui, ó. Os 2 ouvidos que Deus te deu. Ouça aquilo que é bom, que é amável, e preencha a sua vida com a palavra de Deus, que isso ocupe a sua mente. Em nome de Jesus. Veja que ele falou que através da oração, Jesus guarda a nossa mente. E agora ele diz, então pense nas coisas celestiais. Você tem pensado em coisas boas? Você tem tido esperança para o futuro? Você tem ocupado a sua mente com essas coisas da palavra do Senhor? Controle bem e cuide da sua mente. Última resolução, 6ª, pratique a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Olha o que Paulo fala agora. Vocês viram na minha própria vida. Ele já havia dito, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que vocês viram, ó Filipenses, o que vocês aprenderam a partir da minha vida, o que vocês ouviram através da minha pregação, e que vocês viram na minha vida com seus próprios olhos, isso praticai. Queridos, sem essa resolução, tudo é teoria. Aqui é prática. Não adianta você resolver fazer coisas, colocar num caderninho 6 coisas que eu vou fazer de forma pragmática, e amanhã, a partir do dia 6, você esquece tudo, joga tudo por água abaixo. Como que eu vivo essas coisas? Então há um trabalho para mim e para você. Pega um caderninho, anote, pense como você vai usar seu dia. Já pensou nisso para esse ano? Como você vai usar suas semanas? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus objetivos familiares, espirituais, ministeriais? Quais são os livros que você vai ler, que vai edificar a sua vida? Com quem você vai andar? O que você vai pensar? E começa a praticar a palavra de Deus. Que sejamos praticantes da palavra e não ouvintes esquecediços. Ouvir teoria é fácil, mas aplique na sua vida, porque o Deus que está aqui é o Deus que vai com você. O Deus que habita em meus louvores do seu povo é o Deus que está com você na sua jornada, na escola, no trabalho, no Uber, na faculdade, na sua casa, aonde você estiver. Deus estará com você. Pratique a palavra. Ele é o olho que tudo vê, Ele sabe de todas as coisas. Então começa a praticar a palavra de Deus. A Bíblia é um livro vivo. A Bíblia não é um livro de teorias. E eu acho que a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é que quando um pecador sujo tem contato com ela, quando o evangelho cai num coração desgraçado, na sarjeta desse mundo, de repente começa a surgir um renovo, começa a brotar uma vida nova. Essa é a prova de que o evangelho escrito, ensinado por Jesus, pelos apóstolos, é a verdade de Deus para nós. E não é teoria, é prática. Veja, quem seria nós? Quem nós seríamos? Onde estaríamos? Onde eu estaria? O que eu estaria falando, vivendo? Se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu nunca vi outro livro de Buda, Maomé, qualquer outro, que pega um homem e transforma um homem para melhor. Eu vejo que transforma para pior. Ah, mas tem muito crente falso, que põe uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja para falar que é crente, não sei o que tem. É verdade, tem mesmo. Mas eu já vi tanta gente transformada. Eu já vi tanta gente que, de repente, você conversa com a pessoa e fala, ela é outra pessoa. Gente que foi batizada e agora participa da igreja de uma forma tão maravilhosa. Abandona palavrão, abandona bebedice, abandona orgia, abandona feitiçaria, macumba, tudo que você imaginar. Nós já vimos tudo isso. Por quê? Porque a Bíblia é um livro
vivo. E o Deus da Bíblia está vivo e está conosco sempre. Pratique a palavra. Use a palavra de Deus com sabedoria. Ela é a sabedoria de Deus para todos nós. Que possamos aqui ver uma igreja, em nome de Jesus, que pratica a palavra do Senhor. Que põe em prática tudo aquilo que vai ouvir aqui, neste púlpito, nas reuniões, com os irmãos, colocando em prática e vendo na própria vida o Evangelho do Senhor Jesus. Porque o objetivo dele, o objetivo de Deus, é transformar a nós todos a imagem do seu Filho Jesus, sendo santificados, aperfeiçoados em amor, deixando a velha vida para trás e andando em novidade de vida. Essa obra ainda não terminou, mas lá no começo desse livro, capítulo 1, verso 6, diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. Então vamos recapitular. 6 resoluções para 2025. Primeira, fique firme no Senhor. Segunda, cuide muito bem dos seus relacionamentos. Terceira, desfrute da alegria que vem do Senhor. Quarta, seja um homem ou uma mulher de oração. Quinta, cuide muito bem da sua mente. Sexta, pratique a palavra de Deus. A promessa final, versículo 9b, é o seguinte: e o Deus da paz será convosco. O Deus da paz estará conosco. Não apenas a paz com Deus que temos no Evangelho, como diz Romanos capítulo 5, que somos justificados mediante a fé e assim temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Além disso, temos a paz de Deus que excede entendimento, no versículo 6, como nós lemos, através de oração. Mas terceiro, além disso, Deus promete que Ele mesmo estaria conosco. O Deus da paz seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Deus seja glorificado, honrado, servido, através da vida de cada um de nós. E que esse ano de 2025 seja uma bênção. Tenhamos esperança no Senhor. E quando a esperança faltar, lembre da cruz de Cristo. Lembre que Jesus foi até lá, subiu ao Calvário, verteu o seu sangue pelo seu povo, para que pudéssemos ser um só no Senhor. E vivendo assim, nós glorificaremos a Deus e seremos bem-aventurados para a glória do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes. Ela entra entre a alma e espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos da mente e do coração. O profeta diz que a sua palavra não volta vazia, antes cumpre o que lhe apraz. Sua palavra é renovo, sua palavra é vida, sua palavra restaura, sua palavra nos alegra, Senhor. O salmista no Salmo 126 diz que quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, nós nos alegramos no Senhor. E ele ainda diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe, porque aqueles que semeiam chorando voltarão colhendo com júbilo. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que a sua igreja tem semeado, nós possamos colher daqui para frente. Que a colheita seja abundante, porque o Deus da paz está conosco. Que a colheita seja frutífera, porque o Senhor jamais nos abandona. E que a nossa vida toda seja para a honra e glória do teu nome, porque Jesus prometeu que se permanecermos nele, nós daríamos frutos, e muitos frutos, para a glória do Senhor. Ó Deus, abençoa a vida do pastor Vanderlei, de toda a liderança, os presbíteros, os diáconos, cada membro dessa igreja, os visitantes dessa igreja,
Abençoe cada um de nós que está aqui, cada família aqui representada, que possamos ver o teu reino avançar, a tua igreja crescer, quer seja aqui em Jundiaí ou em qualquer outro lugar, porque o próprio Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. É nessa esperança, nessa expectativa, nessa certeza, Senhor, que nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, para que tu faças de nós aquilo que tu quiseres. Assim nós oramos, pedindo que o Senhor nos guarde e nos abençoe, e em nome de Jesus. Amém e amém.